Aleluia! Vocês estão felizes? Muito. Então vamos abrir a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em João 10. Essa palavra aqui eu preguei ela no culto de domingo passado, às 18. Quem estava aqui? Tinha gente aqui? Acho que só a Cida que estava. Essa palavra tem queimado no meu coração nesses últimos tempos. O Senhor tem falado muito comigo sobre o que nós vamos falar aqui. O Senhor tem trazido à minha memória quem Ele é na minha vida. E eu senti, eu ia preparar outra ministração, mas eu senti de trazer para vocês, de compartilhar com vocês. Porque no dia a dia da nossa caminhada cristã, nós tendemos a esquecer o que nós estamos fazendo aqui, por quem nós estamos aqui. E eu queria que o Espírito Santo te convencesse mesmo que você não está sozinho, não está sozinha, que Jesus está com você. Amém? Vamos ler aqui, João 10, nós vamos ler do versículo 11 ao 17. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, para a gente entender o que Jesus estava falando aqui, a gente vai precisar de voltar um pouquinho lá no capítulo 9, para a gente entender esse contexto. O capítulo 9, ele nos conta que Jesus, em uma certa ocasião, curou um cego de nascença. E quando ele curou este cego de nascença, os fariseus começaram a questionar sobre quem ele era. Começaram a indagar as pessoas quem ele era. E a Bíblia nos conta que eles chegaram até o cego e perguntaram, mas quem é esse? O cego responde, eu não sei quem ele é, mas o que eu sei é que ele me curou. E os fariseus ficaram tão indignados com a resposta, pelo fato do cego ter reconhecido Jesus como quem havia o curado, que eles expulsaram aquele cego da sinagoga. E continuaram questionando. Por quê, gente? Porque na cabeça deles não fazia sentido nenhum Jesus ser o Filho de Deus, Jesus ser o Messias. Então a gente vai ver que no capítulo 9 eles falam assim, não tem como, porque ele é homem, e homem tem pecado. Como que o homem vai vir como Filho de Deus para salvar? Eles também falavam assim, não pode ser ele, porque ele não está guardando o sábado. Aqui ele está trabalhando, era sábado este dia. E continuaram questionando. No finalzinho do capítulo 9, a Bíblia vai nos contar que Jesus começa a responder esses fariseus. No capítulo 9 e no capítulo 10, a gente vai ver Jesus respondendo aos fariseus por meio de uma parábola. Porque Jesus, quem já leu os 4 evangelhos? Não precisa de levantar a mão, não. Precisa de levantar a mão? Não, melhor não. Porque nós vamos ver lá nos 4 evangelhos que Jesus, ele ensinava por meio de parábolas. As parábolas, elas eram histórias. E essas histórias, elas sempre falavam sobre aquilo que acontecia ali, sobre o contexto, sobre a cultura. Então, quando Jesus começa a responder os fariseus, ele começa a contar uma parábola que falava sobre aprisco, sobre pastor e sobre ovelha. Naquela época, era comum ter os pastores de ovelha. E quando os fariseus começam a falar sobre... Quando Jesus começa a responder, falando quem ele era, ele se apresenta como Filho de Deus, como a porta do aprisco por onde as ovelhas precisavam de passar,
E ele se apresenta, como nós lemos aqui, como o bom pastor. Gente, Jesus é o nosso bom pastor. Se Jesus é o pastor, nós somos as ovelhas. As ovelhas, elas são animais frágeis, indefesos. As ovelhas são animais que não podem andar sozinhas, longe do rebanho, porque elas não conseguem se defender, elas se perdem. As ovelhas são animais de baixa visão, por isso elas precisam de um pastor guiando elas ali. Eu vi uma curiosidade que as ovelhas, elas são medrosas. Elas têm medo, por exemplo, de beber água sozinho. E muitas vezes elas não bebem. Por quê? Porque quando elas chegam no lago, né, ali no rio, e vê a sua imagem na água, ela se assusta e fica com medo. Por isso que muitas vezes o pastor precisa de levar a água na boca das ovelhas. E eu acho muito interessante a Bíblia nos comparar às ovelhas. Porque nós somos frágeis. Nós somos vulneráveis. Fisicamente temos um corpo corruptível, que adoece, que sente dor, que se cansa, que tem as marcas da idade, né? A gente pode disfarçar com os botox da vida, mas, mesmo assim, não é o suficiente. Somos vulneráveis emocionalmente. Somos vulneráveis espiritualmente. Um dia a gente está na fé, e Deus é tudo para mim, e eu vai dar certo, e eu vou derrubar os gigantes. No outro dia vem uma notícia, a gente já começa, né? Perde o sono. Ai, meu Deus, deixa eu pedir às intercessoras para orar. Margarete, em nome de Jesus. Não é mesmo? Ou só eu? Amém. Somos vulneráveis espiritualmente também. Mas nós também precisamos desse bom pastor. Por quê? Porque a nossa visão também é baixa. Nós não conhecemos todas as coisas. Por isso que nós precisamos do Senhor para nos guiar. E nós temos esse bom pastor. Quando Jesus se apresenta aos fariseus como bom pastor, ele não só fala que ele é o bom pastor, mas ele começa a falar, a descrever aí como que ele, sendo o bom pastor, pastoreia as suas ovelhas. E é por isso que eu falei com vocês que eu quis trazer essa palavra, que o Senhor tem trazido essa palavra à minha memória, para me trazer esperança, de que Ele é um bom pastor e que Ele pastoreia a minha vida. E Ele pastoreia a sua vida. Você não está sozinho. O bom pastor, o perfeito pastor, o modelo de pastor, caminha com você. E aí eu quero falar para vocês as formas que Jesus apresenta aqui no texto, que Ele nos pastoreia. A primeira forma que Ele nos pastoreia é sendo único e suficiente nas nossas vidas. Olha aí comigo no versículo 11, a primeira frase, a primeira parte. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Essa palavra bom, no original, é a palavra kalos. A palavra kalos, ela traz o significado de algo insuperável, de algo admirável, dotado de nobre caráter. Esse é Jesus. Ele é insuperável, não existe nada igual ou melhor. Ele é totalmente admirável. Toda a plenitude habita nele. Ele é único. Nele, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas. Ele é o alfa, o ômega, o caminho, a verdade e a vida. Ele é único. Nós não precisamos de outro Deus. Não precisamos, meus irmãos. E por ele ser único, por ele ser completo, por nele habitar toda a plenitude, ele se torna suficiente para nós. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. A paz, a alegria, a provisão. Tudo. O salmista vai dizer no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Muitas pessoas interpretam esse versículo errado. Muitas pessoas pensam assim, olha, o Senhor é meu pastor, então eu vou ter tudo.
Tipo a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Alguém é dessa época? Alguém aqui? Alguém já quis entrar na nave? Misericórdia, eu queria. Eu achava que... Jesus. Fui longe, mas eu tenho que dar exemplos antigos, porque eu sou antiga, né, gente? Eu tenho carinha de jovem. Mas então, meus irmãos, não é essa teologia. O que o salmista estava querendo dizer aqui é que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. No Senhor eu tenho o que eu preciso. Ou seja, se você não tem, é porque você não precisa. Você pode falar assim, Fernanda, mas eu estou orando por algo tão legítimo. Isso que eu quero é uma bênção. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem, é porque nesse tempo você não precisa. Talvez Deus vai te dar, não sei. Mas nesse tempo, o que você não tem, você não precisa. Porque o que você precisa, você tem. É isso que o salmista estava falando. E quando ele escreve esses salmos, ele estava na melhor fase da sua vida. E ele olha para trás. E ele chega a essa conclusão. O Senhor é o meu pastor. Tudo que eu preciso que eu precisei até aqui, eu tive nele. Esse é o nosso Deus. Nada teremos falta. Olha o que vai dizer em Deuteronômio 2,7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Ele está falando aqui do povo de Israel no deserto. 40 anos peregrinando. Eles não tinham luxo, não tinha iPhone, não tinha carro automático, não tinha um closet lotado de roupas, nada, gente, disso. Mas a Bíblia nos diz que não faltou nada. O que eles precisavam, o maná fresquinho todos os dias, tudo que eles precisavam tinha. Davi vai dizer no Salmo 37, eu já fui jovem e já fui velho. Mas em toda a minha vida nunca vi um justo desamparado. Tem algum justo aqui? Tem alguém que foi justificado aqui? Eu nunca vi nenhum justo desamparado. E nem, olha aí, e nem a sua descendência, quem falou aí? Mendigar o pão. É cuidado para você, para sua casa, para toda a sua descendência. Nele não falta. E por que a gente vive tão estressado? Não sei. A gente esquece. Gente, que essa palavra seja para trazer descanso ao nosso coração. Nós temos um bom pastor. E a primeira maneira que eu estou falando aqui que ele nos pastoreia é sendo suficiente e único na nossa vida. Amém? A segunda maneira que ele nos pastoreia, dando a vida por nós. Olha aí a segunda parte do versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui está falando de dar a vida de duas perspectivas. A primeira é que ele dá a vida sacrificialmente. Se entregando por nós, morrendo em nosso lugar. O amor de Deus por nós foi tão grande. É tão grande, né? Não foi. É presente. É atemporal. Que ele entregou o seu único filho por nós. O apóstolo Paulo fala. Mas Deus prova o seu amor. Ai, que engraçado. Deus precisa de provar alguma coisa para a gente? Mas ele prova o seu amor por nós, entregando Cristo na cruz, sendo nós ainda pecadores. É o amor dele. E aí a gente pode olhar para a cruz e falar assim, que lindo a obra da cruz. É um sacrifício tão lindo que encheu o amor de Deus. O coração de Deus já era cheio de amor por nós. E por isso ele proveu a cruz para resolver o nosso problema. Qual o problema? A condenação. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos escravos dos nossos delitos e pecados, da nossa carne, do nosso achismo, submetido ao nosso conhecimento terreno, aos diplomas, né? Às experiências da vida, mas Deus, em seu infinito amor,
entregou o seu único filho, que foi até a cruz, sem reclamar. É muito amor, gente. Isso me constrange. Será que isso te constrange? É muito amor. Quem aqui tem 2 filhos ou mais? Levanta sua mão, deixa eu te ver. 2 filhos ou mais. Eu vou te fazer uma pergunta. Você teria coragem de entregar um filho que talvez estivesse doente, que talvez estivesse entre a vida e a morte, e para salvar a vida dele, só o outro irmão, a única pessoa? Teria coragem? Deus fez isso por mim e por você. Ele entregou o Filho perfeito, porque a Bíblia diz que nele não havia pecado nenhum. Entregou para morrer por nós. E sabe o que a gente faz? A gente vive chorando. Ninguém me ama. Ninguém me manda mensagem. Eu não sou amada, eu não sou valorizado. O pastor não me ligou. A irmã da célula nem me cumprimentou lá no culto. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu tenho mania de falar meu irmão, tá? Mas aí vocês entendem que é os 2. Você é amado. Você é valorizado. E a prova foi dada lá na cruz por Deus, aquele que te criou. E a outra perspectiva desse dar a vida é uma perspectiva de cuidado e proteção. Jesus nos pastoreia cuidando e protegendo a nossa vida. Deixa a sua Bíblia marcada e vai comigo lá no Salmos 23. Eu quero mostrar para vocês aqui na Bíblia como que Jesus nos pastoreia. Como que ele cuida de nós. Salmos 23, o salmo sim super conhecido. Está em toda a traseira de caminhão. É esse e o tudo posso naquele que me fortalece. Todo caminhão tem ele na traseira, né? Amém. Vai dizer assim, versículo 2 do Salmos 23. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Olha por que Davi estava falando isso aqui. No meio do deserto existe um lugar chamado oásis. Todos os desertos. E esse oásis, ele é um lugar de vegetação, é um lugar que tem água, que tem sombra. Então, era comum que, naquele tempo, os pastores andassem com as ovelhas no deserto e, do nada, aparecia um oásis. O que eles faziam? Guiavam as ovelhas até esse oásis para que as ovelhas bebessem água, comessem, descansassem. E Davi está falando que Deus faz isso. Jesus, o bom pastor, faz isso com a gente. Quando nós estamos naquele deserto da nossa vida, naquela terra seca, onde nada frutifica, onde nada melhora, Jesus ele vai lá e nos leva ao descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos abraça, nos envolve. Quando a gente está sentindo aquela dor, aquele coração em pedaços, quebrado, chorando intensamente, Jesus vai lá e seca as nossas lágrimas. Olha o que vai dizer lá em Ezequiel 34, não precisa de abrir, eu vou ler para você, versículo 15 e 16. Deus disse ao povo de Israel, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a ferida enfaixarei. A fraca fortalecerei. Quando você está ferido, machucado, desolado, com o coração em pedaços, sabe o que ele faz? Ele te enfaixa. Ele cuida das suas feridas. Ele cuida das suas dores. Como um pai. Quem aqui é da época que o metiolate ardia? Que a gente estourava o joelho, passava o metiolate com aquele trem vermelho. Às vezes o machucado era aqui, ó, mas ficava tudo vermelho. Ardia. Hoje em dia não deve, né, arder mais, hoje em dia é tecnologia. Ele é aquele que, como um pai, talvez você fez isso com seus filhos, vai ali cuidando da sua ferida, passando o metiolate e o pai, não vai doer não, vai passar. Não é assim?
Ele faz isso enquanto Ele está te curando, costurando suas feridas. Ele está dizendo, calma, eu tenho alívio para você. Essa dor não é para sua morte. Essa dor vai passar. Esse processo é para te fortalecer, para te amadurecer. É para te tornar mais parecido comigo. Você tem um bom pastor que cuida de você. E ele continua dizendo aí no versículo 3, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi está dizendo, o Senhor nos ensina por qual caminho devemos andar. A palavra é o nosso manual. A sua vara e o seu cajado me protegem. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? Que aquele não que muitas vezes nós recebemos é um livramento, é uma proteção. Aquela porta que se fechou é uma proteção. Aquele sonho frustrado, Deus pode estar te protegendo. Não está no tempo, não está na hora. Aquelas mesas que não cabem mais você, aqueles amigos que somem, sabe? O que aconteceu? Do nada fulano sumiu. Proteção, está tudo certo. Porque para cada tempo, novas mesas. Aquele contrato que não fechou, aquele cliente que você perdeu, pode ser proteção. Aquilo que está dando tudo errado lá na sua empresa, você está falando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Pode ser proteção, Deus querendo te levar para um novo tempo, uma nova estação. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas você sabia que no final de cada estação, existe uma mudança, todas as estações do ano. Existe uma mudança na temperatura, na luminosidade e na umidade. Isso é a prova de que a estação está acabando. E talvez essa estação aí está dando errado, porque existe um novo de Deus para você, uma proteção. Nem sei, mas vamos falar, porque não estava aqui no esboço, não. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E esse versículo eu amo. Bondade e fidelidade certamente me seguirão só um dia, só domingo. Só no GC. Só no Culto Legacy. Todos os dias da minha vida. Ele nos unge. E nós vamos transbordando nos momentos difíceis. Sentado ali às mesas do inimigo, ele está falando de tribulações mesmo. E o Senhor vai nos ungindo, nos dando sabedoria, nos capacitando. Por quê? Porque a sua bondade e a sua fidelidade nos seguem. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que todos os dias, antes da gente acordar, tem 2 anjos ao redor da nossa cama. A bondade e a fidelidade. Só esperando a gente abrir o olho, levantar para nos seguir. Vai no banheiro, escovar o dente, ele vai atrás. Vai tomar café, vai atrás. Aí você está se perguntando assim, como que eu estou de pé? Olha a minha semana. E hoje eu estou aqui, queremos o seu nome agradecer. Aqui é a resposta. É a bondade e a fidelidade do Senhor te perseguindo. Não é você que vai atrás, é ela que te persegue. Oh, glória a Deus! Agora volta lá para João 10. A terceira maneira que o Senhor nos pastoreia é relacionando intimamente conosco. Olha aí o versículo... Espera aí, gente, deixa eu ver se está. Isso mesmo. Olha aí, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que ele nos conhece intimamente. Conhece a gente pelo nome. E nós também o conhecemos. Por quê? Porque é uma relação de troca, de intimidade. Por isso que a gente tem que vigiar as nossas orações. Como que a gente está orando? Só pedindo, levantando e não ouvindo as respostas? Relacionamento com Deus é troca. É íntimo.
Jesus, ele não é só um pastor que vem aqui, prega e você vai embora e até domingo que vem. Não, ele caminha com você intimamente. E eu acho tão lindo o Salmo 139, porque ele vai dizer assim, olha, o Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, Senhor, mas bem de longe. O Senhor entendes o meu pensamento. O Senhor cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Quando ele fala aqui que o Senhor entende de longe o pensamento, ele não está falando de longe, de distância, físico. Ele está falando assim, ainda que os meus pensamentos cheguem à minha mente, ainda que eu nem sei ainda o que eu vou pensar, o Senhor já conhece. Porque o relacionamento dele com a gente é de intimidade. Talvez você fale assim, ninguém me entende, eu nem vou desabafar. Ninguém consegue me compreender. Ei, Jesus te entende. Talvez você fale assim, eu estou tão perdido, eu não sei para que lado que eu vou. Ei, você tem um Deus que cuida de você intimamente, cerca e conhece para onde você deve ir. É um relacionamento tão íntimo que nesse salmo vai dizer, os teus olhos me viram. Quando eu ainda não tinha forma, quando eu era só um óvulo e um espermatozoide que ainda ia fecundar. O Senhor já me conhecia, já sabia meu nome, já sabia tudo. Vocês estão entendendo? Porque vocês estão muito desanimados. Glória a Deus! Meu irmão, isso aqui é para você sair daqui saltando pelos montes. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença disso. Porque isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua semana. A quarta maneira que ele nos pastoreia é preocupando com a salvação daqueles que foram chamados. Olha o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Em todo mundo existem ovelhas que foram chamadas. Mas elas ainda não estão aqui. Elas ainda não estão aqui na Lagoinha Mangabeira. Está vendo essas cadeiras vazias aqui? Ó? É para as ovelhas que estão lá na sua casa, que ainda não foram encontradas. Amém? Amém? Você tem algum parente lá que ainda não conhece a Jesus? Eu falei ainda. A cadeira dele está aqui, reservada. Para esse motivo, a gente pode reservar a cadeira, amém? Para isso aqui, a gente reserva. E ele está dizendo assim, me convém. Eu vou fazer, eu ainda vou buscá-los. Eu ainda vou pastoreá-los. Eles estão sem rebanho, eles estão sem pastor. Mas eu ainda vou atrás deles. E aqui entra nós, que já somos ovelhas. Porque a nós foi nos dado uma missão. Mateus 28. Vocês lembram? O que Jesus vai dizer? Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, todas as raças, todas as nações, todos os idiomas, homem, mulher, criança, jovem, todos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Achei que era o pastor que batizava, por isso que era em nome dele. Não! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Aí eu te faço uma pergunta. Porque eu fiquei com vergonha. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pensem em vocês que aquele que está aqui com o microfone na mão está mais pronto que você, não. Porque ele é o que primeiro escuta do céu. Inclusive as cajadadas. Porque quando Deus falou isso comigo aqui, ele falou assim, será, Fernanda, que as pessoas que convivem com você, da sua família, do seu trabalho, que são muitas, que não me conhecem,
Será que a sua irmã que ainda não me conhece? Será que o seu pai que está afastado? Será que eles estão vendo você ensinando? Você refletindo a mim? Será que as pessoas estão conhecendo Jesus através de nós? Não precisa responder. Não precisa. Mas o que nós sabemos é que Jesus disse que ainda tem ovelhas que Ele vai conduzir. Por que você parou de orar para aquele seu parente que ainda não aceitou Jesus? Para o seu filho, para o seu marido. Talvez essa ovelha aqui sejam eles. Nós não sabemos quem Jesus vai salvar. Mas isso não é motivo para a gente não pregar, não testemunhar. Gente, porque eu vou falar para vocês. Esse negócio, você ficar vindo aqui, com essa carinha de crente, essa roupa de crente, e chegar em casa e virar um demônio, não está rolando. Porque muitas pessoas têm raiva da igreja, não é por causa da palavra. Não são por causa dos louvores. Tem gente que ama louvor, mas não suporta os crentes. Por quê? Por que será? Crente chato, de internet, que fica só lá criticando. Não faço não, em nome de Jesus. Não faz isso. Reflita Jesus com amor e em amor, em nome de Jesus. Amém, Lagoinha Mangabeira? Vocês estão me entendendo aqui? Coloquem amor no coração. Eu também, né? Estou aqui engolindo seco. Amém? Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós temos uma missão. Vamos tirar Jesus da igreja um pouquinho? Vamos levar Jesus lá para a nossa casa? Vamos levar Jesus lá para o nosso trabalho? Vamos levar Jesus lá para a padaria, lá para o elevador, lá para a fila? Porque crente manifesta na fila, né? Você quer conhecer um crente, coloca ele num ônibus cheio, numa fila. Coloca. Vamos. Na política, nós conhecemos muitos crentes. Aquele que é crente mesmo, que não é. Mas vamos tirar Jesus da igreja, amém? Que o Senhor Jesus nos capacite. E por último, gente, Jesus nos pastoreia, cumprindo as promessas de Deus na nossa vida. O versículo 17, ele vai dizer assim, ó, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele está falando aqui, ele ainda não tinha sido crucificado, vocês lembram, né? Ele está falando aqui, eu dou a minha vida, eu vou entregar a minha vida. Para reassumir, eu vou ressuscitar. Isso aqui, os fariseus já conheciam. Eles conheciam o que tinha sido anunciado lá no Antigo Testamento. E quando Jesus fala aqui, ele está mostrando que ele cumpriu aquilo que foi prometido. Porque Jesus veio para cumprir as promessas de Deus. Lá em Ezequiel 34, vai mostrar Deus repreendendo os líderes religiosos da época. Por quê? Porque eles não estavam cuidando do povo de Israel, do povo de Deus. Eles estavam só preocupados consigo mesmo, sacrificando o povo numa corrupção danada. E Deus começa a corrigir. Ai de vocês, pastores. Depois vocês leem lá, Ezequiel 34. Ai de vocês, pastores. A gente vê muito isso hoje. Ai de vocês, pastores, que não estão pastoreando minhas ovelhas, que estão pastoreando só a si mesmo e tal. E aí Deus faz uma promessa para eles. No versículo 23, Deus fala assim, ó. Eu levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará das minhas ovelhas e lhe servirá de pastor. Quando Deus está falando isso aqui, ele está falando de Jesus. O pastor que ele levantaria era Jesus, que veio da linhagem de Davi. Ele estava anunciando a vinda do Messias, de Jesus. E os fariseus conheciam, sabiam disso. Então, quando Jesus se apresenta para os fariseus, eu sou o bom pastor, ele está falando disso, de Ezequiel 34, 23. Aquele que Deus falou que ia levantar para cuidar dos filhos dele, sou eu. Eu sou o bom pastor. Jesus nos pastoreia cumprindo as promessas de Deus na nossa vida. Quem aqui tem promessa? Eu quero falar uma coisa para você. E não está vindo de mim, porque eu tenho a Bíblia.
Se Deus te fez uma promessa, se Deus falou com você algo, eu quero te dizer que vai acontecer. Eu vou te lembrar o que o deserto, o que o tempo, o que os diagnósticos, o que as palavras contrárias estão te fazendo esquecer. Deus cumpre promessas. Mas tem que ser Ele que tem que ter falado, tá? Amém? Vai acontecer. Porque Ele é um Deus de obras completas. E a Bíblia nos mostra isso. Ele não é um Deus que faz pela metade, que começa e para. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Ele faz, porque Ele é Deus. Não desanima o seu coração. Se Deus te falou, Ele vai fazer. Agora, se Ele não falou, desiste. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus. É assim que Ele nos pastoreia. A Bíblia diz aqui, eu não citei para vocês, o versículo 12 e 13, ele vai falar assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vem o lobo vindo e abandona elas. Mercenário aqui, gente, não é mercenário igual a gente conhece hoje, não. Mercenário era um funcionário. Era alguém que ajudava os pastores a cuidar das ovelhas ali no aprisco. Ele recebia para isso. E ele não estava ali por causa das ovelhas. Ele estava ali por causa do dinheiro. Então, ele não cuidava. Ele não se importava. Mas, Jesus não. Jesus é o dono. Ele pagou um preço por mim e por você. Ele cuida, ele se preocupa. E ele é o pastor. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você, um Jesus que é presente na sua vida. Ai de mim se não fosse Jesus. Gente, esse 2025 foi o ano mais difícil da minha vida, de toda a minha existência. E eu só estou aqui. Não é por causa do meu casamento, não é por causa da amizade de vocês, eu amo vocês. Não é só por causa de Jesus. Porque se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui. E eu sei, não conheço vocês, a história de todo mundo, conheço de algumas pessoas. Mas eu sei que você também só está aqui hoje por causa dEle. Vamos ficar em pé? Hoje nós não vamos pedir nada, não. Hoje nós não vamos fazer oração de petição. Hoje nós vamos agradecer. Hoje nós vamos sair daqui com o coração grato. Hoje nós vamos declarar para o Senhor que nós reconhecemos que Ele é o nosso pastor, que tem cuidado de nós. Deus, 2025 foi difícil, foi, mas eu vi suas mãos me pegando. Eu vi o Senhor passando metiolate na minha ferida. Eu vi, e eu verei ainda mais. Porque eu continuarei sendo sua ovelha. Porque isso também é uma realidade. Não pense que Jesus vai ser sua ovelha se você não se comporta como ovelha. Não, eu sou um leão. Manda no peito, eu sou forte. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho currículo, eu tenho diploma, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ei, Jesus não está importando com nada disso. Jesus, Ele quer a sua vulnerabilidade. Ele quer a sua dependência. Jesus, Ele quer o seu coração rendido. É isso que Ele quer. Pai, nós agradecemos o Senhor, Jesus, pela bondade e a fidelidade do Senhor ter nos perseguido todos os dias. E sabemos que não acabou. Ah, Jesus, obrigada pela sua doce presença nos momentos difíceis. Nos momentos de choro, obrigada, Senhor, por secar nossas lágrimas, por nos incentivar. Quando olhamos para as circunstâncias e não vemos saída, enxergamos a sua boa mão sobre nós. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Paizinho. Nós reconhecemos o seu favor. Que o Senhor nos faça ser sempre como ovelhas. Queremos estar neste lugar, no aprisco, no meio do rebanho, caminhando, Senhor, com os nossos irmãos. Oh Deus, finca essa palavra no nosso coração. Que
Que no meio da semana, quando as adversidades vierem, a gente não se esqueça, a gente não murmure, a gente não se desespere, a gente continue confiando que o Senhor é o nosso pastor, que nos conhece intimamente. Nos ajuda a guardar essa palavra, Senhor. Ainda que o inimigo vai mandar setas tentando roubar essa palavra de nós, nos ajuda, Senhor. O seu Espírito Santo é aquele que ajuda, é aquele que convence, é aquele que restaura. Nós te pedimos em nome de Jesus.